Eu errei na informação e eu preciso corrigir o que eu fiz. Salve galera do Polyindustry, tudo certo? Só aqui no canal a gente tem aqui seguidores, simpatizantes, curiosos sobre o assunto por natureza, pessoal que está navegando ali, e tem também aquele público ali que está mais engajado em realmente querer montar um negócio de teleentulho, de transporte de entulho, que é quem está mais próximo da informação no sentido de talvez adquirir conhecimento para criar uma segurança ali, para tentar montar um negócio de teleentulho. Então, todos vocês que estão recebendo essa informação aí, no geral, e eu falo agora no geral assim porque serve para outros vídeos também, não só para os vídeos aqui do canal, que eu estou falando aqui com o vídeo do canal, que é a informação que eu tento passar para quem está aí do outro lado com relação ao assunto de poliguindaste, resíduo, teleentulho, empresa, etc e tal. Às vezes essa informação ela está correta, às vezes ela pode estar incorreta, ou ela pode ter ficado ali incompleta. E esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui. Vocês lembram lá daquele exemplo que eu dei num outro vídeo, que eu fui fazer a renovação da minha licença ambiental e agora nós estamos saindo um pouco da esfera do transporte, nós estamos falando lá do meu entreposto. Mas o resumo é o seguinte, eu fui lá na Secretaria do Meio Ambiente, com o projeto praticamente pronto, já era a terceira, quarta, quinta vez que eu estava fazendo isso, e eu fui atendido por uma pessoa para receber a documentação, a primeira informação, e era uma pessoa que era um estagiário, na verdade, e ele não tinha muita informação sobre o assunto, que era o processo de renovação. Não é que a pessoa seja incompetente, ela estava lá talvez por algum motivo, que era um estagiário, estava começando, e ela, na verdade, ela não tinha tanta informação que nem eu tinha, pertinente àquele tipo de problema, não era uma coisa geral. Ou seja, tinha trancado lá porque faltou apresentar o PPCI, lá o projeto dos bombeiros, na renovação da minha licença, ela botou como pré-requisito, mas como eu já tinha conhecimento, como eu já tinha experiência, eu tive que explicar para ela, olha, eu não tenho área construída no meu imóvel, isso aqui é uma renovação de licença, a gente não precisa do PPCI, tendo em vista a atividade para não ter nada de coisas construídas. Eu tinha só um telheiro simples que era uma obrigação. Ou seja, a coisa se resolveu numa boa, a coisa avançou. Eu disse para ela, fala lá com o pessoal do licenciamento fulano, ciclano e tal, que eles sabem do caso e realmente a coisa se resolveu, tá? Então, o que é isso, pessoal? Isso é ter um pouco também de senso crítico. E o que é senso crítico, tá? É a tua capacidade de analisar, de refletir, de questionar sobre as informações. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve. É uma coisa que tem que se preocupar muito, assim? Não, não é. É conhecimento, é senso crítico. É saber se de repente, pô, uma caçamba a um valor X, ela é cara ou não é cara? Porque se uma reforma custa tanto, se eu gasto tanto de aço para fazer, será que essa reforma é cara ou é barata em relação ou é melhor comprar novo? Será que o meu tempo se eu for fazer uma reforma, será que não vai sair mais caro para a minha empresa? Mas também depende do momento, tá? É um equilíbrio que tem que ter ali. Mas o que eu quero dizer assim de uma forma, ou melhor, onde foi que eu errei, né? Por que é o título do vídeo assim, o que foi, o que aconteceu que eu estou dizendo que eu errei? Na verdade eu não errei, pessoal. É o que aconteceu comigo em um vídeo que eu fiz lá atrás, que é aquele vídeo lá, ó. Tá aparecendo na tela, na outra tela do computador, que é um vídeo que eu falava ali sobre a relação do custo do transporte do poliguindaste versus ali caminhão, baú, carroceria. O que eu não expliquei naquele vídeo, ou melhor, eu expliquei certo, mas faltou o início. Aquilo ali, na verdade, era assim, naquele caso é o transporte de resina industrial, é um cliente que já estava há mais de 10 anos comigo, e ele fazia o transporte de uma parte de um resíduo de caminhão-baú. E ele me chamou para mim transformar aquele transporte de caminhão, carroceria, melhor dizendo, para fazer em poliguindaste, porque o cara que recebia lá longe, ele não queria mais receber da forma que ele estava recebendo em pequenas caixas, tal, porque dava problema no processo dele de coprocessamento. Ele queria mandar o volume todo numa caçamba para deixar perto lá, então tinha uma característica própria, tá? O que acontece? Então, eu não expliquei desde a página 1 do livro aquela história, eu comecei na página 10 de uma coisa tipo assim, e ficou meio mal entendido. Então, assim, ó, era um processo um pouco diferente com relação à prestação de serviço, que eu teria que fazer para ele o que eu já faço, porém
A diferença que a gente tinha de valores era a seguinte: ó, o caminhão-baú ia lá, ficava parado, ia lá, descarregava, voltava e pronto. Eu ia ter que ter toda uma logística de pegar uma caçamba, levar para ele, carregar, levar lá no cliente a 25 quilômetros, deixar a caçamba lá, voltar. Era um processo diferente. E era esse o motivo pelo qual estava dando a diferença que a pessoa me questionou. Por que eu gasto tanto por metro cúbico e eu vou gastar contigo mais? Porque realmente eu tinha mais envolvimento, eu tinha mais. Eu teria um transporte a mais, ou meio transporte talvez a mais do que a outra pessoa. Mas não vem ao caso. Tá? Como eu disse, a informação estava certa, estava correta, mas ela estava incompleta. Eu falhei em fazer a explicação. E eu gostaria que vocês entendessem também. Ó. Assim como eu tento ensinar, eu também tenho que aprender a falar. Eu tenho que saber explicar bem para vocês. Fazer o vídeo de uma maneira que fique bem claro. Eu costumo dizer, né, a gente não quer errar. Eu costumo falar nas consultorias, principalmente. Olha, porque os valores que eu tenho também são dos meus erros. Eu falo isso na consultoria. Sabe por que eu posso dizer se é bom ou se é ruim alguma coisa? Porque eu já errei bastante. Eu fiz muita coisa errada. Eu já criei muita solução quando eu também criei também um problema junto com aquela solução e tinha que arrumar para um jeito de resolver aquela segunda, então, aquele segundo problema proveniente do primeiro erro. Ou seja, ninguém aí, quem está aí me olhando, quem está me assistindo, ninguém quer gastar tempo, ninguém quer gastar dinheiro, ninguém quer errar. As pessoas querem criar segurança para montar ou não um negócio de teleentulho. Então, assim, ó, entendam também que eu também tenho um pouco de dificuldade de passar informação às vezes, ou fica faltando. Por exemplo, é a quarta vez que eu estou gravando esse vídeo aqui. Não ficou legal, esqueci de uma coisinha e tal. Né? A gente se preocupa em querer ser bem completo na informação e às vezes pisa na bola alguma coisa, dá uma gaguejada, não fica legal. Assim como tem vários vídeos que eu fiz legais, assim, espontâneos. Eu encontrei um caminhão, vi uma coisa, mas eu não falei daquilo, eu não falei disso. Eu não vou postar esse vídeo. Às vezes até uma pena, eu fico até chateado de não postar, porque seria um conteúdo legal. Daria uma interação bem bonita, assim, bem legal. Então essa dificuldade que eu tenho de trazer informação para vocês, que eu não sou nenhum palestrante, apesar de eu já ter dado palestra falando nisso, a primeira palestra que eu dei foi horrível, horrível. Conhecimento eu tenho. Não sou o maior conhecedor do mundo, mas eu tenho uma boa bagagem. Só que eu não consegui passar a informação numa sala de aula para aquele pessoal. A segunda eu melhorei, na terceira foi ótima, a quarta foi muito legal. Então é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, assim como eu preciso também desenvolver a forma de me comunicar com vocês aqui. Então, no meu caso lá daquele vídeo, estava certo, porém ali faltou talvez uma introdução, uma melhor explicação sobre o assunto. E isso me chamou a atenção, na verdade, um comentário que uma pessoa fez e eu voltei lá para ver o vídeo e vi, mas eu não expliquei. Eu arranquei essa explicação como se fosse um livro, eu arranquei da página 10 para frente, né? Eu não esqueci de ler as primeiras 10 páginas, as 9 anteriores, ou explicar. Estou fazendo aqui uma analogia. Então foi isso, me perdoem com essa falha, mas é isso. Para que serve tudo isso, pessoal? Para a gente desenvolver o senso crítico, então, que é a capacidade de entender, de analisar as informações, né? Não aceitar isso de uma forma absoluta, falou que é assim e assado e pronto. Não, daqui a pouco tu vai tirar uma coisa daqui, junta com uma outra pecinha dali e vai desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo senso crítico. E eu estou preocupado, na verdade, em tentar passar uma informação boa para vocês, para que vocês não errem como eu errei. Eu gastei muito tempo, gastei muito dinheiro. É muito ruim isso, né? Eu falo nas consultorias, às vezes a pessoa vem para mim e diz assim, eu pensei em fazer isso, olha, eu dou a minha sugestão, não é a verdade absoluta também, eu dou a minha sugestão, olha, para vocês terem uma ideia, eu montei uma vez um concorrente para mim mesmo, tá? Então eu posso conversar com vocês sobre isso e para saber se deu certo ou deu errado, porque eu tive a experiência. Para aqueles que ainda não fizeram isso, por exemplo, eu tenho bagagem, tenho informação para dizer sobre isso também, esse assunto. Então, assim, pessoal, me perdoe, eu não sou o melhor dos palestrantes, professores, mas eu sou interessado em tentar passar a informação da melhor forma possível. E talvez acontece, né? Vai acontecer comigo, vai acontecer em outros lugares. E, como eu disse, desenvolver o senso crítico, não só para pegar a minha opinião, mas pegar dos outros também. E ir juntando as peças aí para te criar uma segurança, criar uma base forte para tomar decisão se eu quero ir ou não quero ir, ou eu sou somente um curioso, estou querendo aprender, e etc e tal. É isso aí, tá? Moral da história, assim, ó, peço desculpa, porque na verdade houve uma falha minha, estava certo, mas estava incompleto. E chama atenção aí para vocês também desenvolverem essa habilidade, né, de interpretar aí o texto que está chegando para vocês tirarem as conclusões
sobre o assunto. E eu queria fazer um pedido, tá? Eu não vou pedir o like ali, quem quiser deixa, quem não quiser. Mas eu só queria saber até onde que eu tô chegando com essa mensagem. Por exemplo, se tu é lá do estado, cidade tal, do estado tal, só comenta aqui embaixo, ó, eu sou da cidade tal, do estado tal. Se quiser comentar sobre o vídeo também, se quiser dar o like, ajuda bastante a fortalecer o nosso canal. E é isso. Vamos com tudo, vamos pra cima. E nós vamos começar a fazer alguns outros vídeos aí, um pouco mais técnico talvez, um pouco mais aprofundado. Já pensei em parar de fazer vídeo, né? Porque isso toma um tempo também da gente. Mas eu vou lá, eu gosto disso, tá? Então, por enquanto, vamos tocando. E até o próximo vídeo. Mas deixa aí, diz aí da onde que tu é, qual é a cidade, estado, só pra mim ter uma ideia de onde é que tá chegando essa mensagem aí. Fechou, galera? Muito obrigado pela atenção aí e até o próximo.